hoje ler o trecho final da carta que Paulo escreveu aos Efésios. Vamos ler juntos capítulo 6 de Efésios, a partir do versículo 10. Vamos ler até o versículo 20. Diz o seguinte: uma palavra final: sejam fortes no Senhor e em seu grande poder. Vistam toda a armadura de Deus para que possam permanecer firmes contra as estratégias do diabo. Porque nós não lutamos contra inimigos de carne e sangue, mas contra governantes e autoridades do mundo invisível, contra poderes grandes neste mundo de trevas e contra espíritos malignos nas esferas celestiais. Portanto, vistam toda a armadura de Deus para que possam resistir ao inimigo no tempo do mal. Então, depois da batalha, vocês continuarão de pé e firmes. Assim, mantenham sua posição, colocando o cinto da verdade e a couraça da justiça. Como calçados, usem a paz das boas novas, para que estejam inteiramente preparados. Em todas as situações, levantem o escudo da fé para deter as flechas de fogo do maligno. Usem a salvação como capacete e empunhem a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orem no Espírito em todos os momentos e ocasiões. Permaneçam atentos e sejam persistentes em suas orações por todo o povo santo. E orem também por mim. Peçam que Deus me conceda as palavras certas para que eu possa explicar corajosamente o segredo revelado pelas boas novas. Agora estou preso em correntes, mas continuo a anunciar essa mensagem como embaixador de Deus. Portanto, orem para que eu siga falando corajosamente em nome dele, como é o meu dever. Aleluia. Palavra poderosa. Vamos fechar os olhos. Não feche sua Bíblia, feche apenas os olhos e olhe a Deus comigo. Ó bendito Deus, diante da sua graça, diante da sua misericórdia, nós nos colocamos, Senhor. Ó Deus, sabendo que nós somos inteiramente dependentes de Ti. Ó Senhor, tem misericórdia de nós, somos pecadores, somos homens falhos, pessoas, ó Deus, vacilantes, errantes, mas nós sabemos que existe um alvo que nós devemos alcançar, e este alvo é Cristo, este modelo é Jesus. Portanto, ó Senhor, venha nesta noite com a Tua palavra, venha exortar o nosso coração, venha nos encorajar, venha, Senhor, nos dar uma palavra, por meio da Tua palavra que aqui está aberta, por estas palavras, ó Deus, que venham aquecer o nosso coração, e que possamos, ó Deus, continuar firmes de pé, para a honra e para a glória do Seu nome, e que o Teu reino cresça em nós e através de nós, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, antes de falar propriamente do texto, deixa eu contextualizar aqui para vocês, porque eu queria hoje falar, com esse texto que a gente tem aqui, que a gente acabou de ler, eu queria falar sobre a resistência da vida cristã. Nós precisamos, e pelo texto, né, a gente leu aqui, a gente viu um versículo enfático que nos convida, nos chama a viver uma vida de resistência. Então, aí a título da pregação poderia ser a resistência cristã, um modo de vida em um mundo hostil. Nós devemos viver uma vida de resistência diante deste mundo que é hostil. E para poder ilustrar isso, veja, no ano de 1879, havia uma guerra entre os britânicos e os zulus, numa disputa por território na África. E houve uma batalha que se destacou muito nesse período, nesse ano. Uma batalha, né? A guerra era entre os britânicos contra a tribo africana. Mas uma batalha em específico foi que se destacou, que entrou para a história. Foi a batalha de Rorke's Drift,
que foi uma batalha travada por cerca de 150 soldados britânicos contra 3.000 soldados zulus, soldados africanos. E o que chama a atenção dessa batalha é que, contra todas as impossibilidades dos 150 soldados britânicos, eles resistiram a noite inteira, atrás de barricadas improvisadas, até que, ao raiar do sol, o grande exército de 3.000 soldados bateu em retirada, porque houve um pequeno exército, uma pequena tropa que resistiu. E essa batalha, a batalha de Rorke's Drift, difícil falar esse nome, foi conhecida como a batalha em que 150 homens resistiram a noite inteira. Eles não atacaram, eles ficaram na defesa, na resistência, e na resistência eles prevaleceram. Veja, é improvável 150 vencer 3.000. Numericamente é impossível, mas essa história é apenas para a gente introduzir essa questão do chamado que a palavra de Deus nos convida nessa noite a resistirmos, a continuarmos, a permanecermos, mesmo em situações que pareçam desfavoráveis. Nós sabemos que ao raiar do sol, o sol da justiça, o nosso Deus, que é o grande sol da justiça, trará sobre nós, se resistirmos, a vitória. Bom, então, existe um campo de batalha, e esse texto, irmãos, esse texto aqui de Efésios 6, a partir do versículo 10 aqui em diante, é um texto famoso que as pessoas usam para falar sobre guerra espiritual. E é sobre isso que eu quero tratar nessa noite, sobre a guerra espiritual, convencer a nós de que todos nós estamos inseridos numa guerra espiritual. Mas veja, não é uma guerra espiritual aos moldes do neopentecostalismo, por exemplo, sobre aquele negócio de batalha espiritual, oração por panela, oração por poste, esse tipo de coisa, vassoura ungida para barreira, só que nada disso. A verdadeira batalha é espiritual. Ela reside no campo da fé, no campo da nossa compreensão, da nossa razão, da nossa vida prática. A nossa batalha espiritual, a verdadeira batalha espiritual, ela reside na nossa vida diária, no nosso comportamento, na nossa vida moral, naquilo que nós fazemos e que fazemos para Deus, ou não, né? Bom, a primeira coisa que nós precisamos reconhecer é que nós vivemos em um campo de batalha. Esse mundo que vivemos já é um campo de batalha. Vivemos em um mundo, irmãos, hostil, e é por isso que eu disse sobre o tema da pregação: resistência cristã é viver em um mundo hostil. Devemos reconhecer que nós estamos residindo, nós somos moradores. Veja, nós não somos cidadãos deste mundo, mas nós somos residentes desse mundo. A nossa identidade não é a identidade mundana, a nossa identidade não é aqui deste mundo, dessa era. A nossa identidade, se nós ingressamos na família da fé, se nós cremos em Cristo Jesus, se a nossa vida foi transformada pelo poder do Evangelho, portanto nós adquirimos uma nova identidade, somos então moradores, cidadãos dos céus. Temos o nosso RG na Nova Jerusalém. Mas, ainda que nós sejamos cidadãos dos céus, nós residimos na Babilônia. Ainda que a nossa identidade, ainda que o nosso registro final esteja no livro da vida, lá na Nova Jerusalém, nós ainda temos que administrar a nossa vida residindo na Babilônia, neste mundo que aqui estamos. Bom, irmãos, nós não vivemos isoladamente, nós não vivemos numa bolha, nós não vivemos dentro de um globo de neve. Já viu aquilo? Um globo de neve onde tem aquelas imagens, aquelas construções, aquelas coisinhas bem protegidas dentro daquela redoma de vidro de cristal. Pois é, nós não vivemos nisso, nós estamos na frente da batalha, nós estamos inseridos na batalha que é este mundo. Nós estamos ou de um lado de um exército ou do outro. Existem dois exércitos. Existe a batalha e essa guerra espiritual
espiritual que a Bíblia propõe e que mostra claramente é a batalha espiritual entre o bem e o mal, entre as forças divinas, as forças de Deus e as forças malignas. Essa é a guerra espiritual. E a gente precisa saber, primeiro, reconhecer que existe essa guerra e reconhecer e saber e olhar onde nós estamos nessa guerra. Em que lado da batalha nós estamos? Nós estamos do lado da batalha em que somos inseridos nos exércitos de Deus, ou somos, mesmo sem querer, mas se não somos do exército de Deus, somos do exército do inimigo. Então, irmãos, nós precisamos saber, reconhecer que nós vivemos num mundo que é um território de batalha e que nós devemos estar em um lado ou no outro. Não existe meio termo, não existe campo nulo, não existe um território neutro nessa guerra. Ou você está ao lado do vencedor dos vencedores, ou você está do lado do general das guerras, do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aquele que saiu para vencer e vence, ou você está do lado de lá, do lado perdedor, do lado do nosso inimigo. E veja, o livro do Apocalipse, ele é uma narrativa dessa grande batalha espiritual. O livro todo é isso. E a gente precisa ler o Apocalipse como esse destrinchar dessa batalha espiritual que é a guerra entre a Nova Jerusalém e a Babilônia. Essa é uma batalha cósmica, mas o livro de Apocalipse é muito além de uma narrativa. É um convite para vivermos uma resistência. O livro do Apocalipse começa com as 7 cartas, as 7 igrejas de Apocalipse. E em cada uma das cartas, ali, no final da explanação de Jesus faz um convite e faz uma promessa para cada uma das igrejas. Ao que vencer, Jesus vai dizendo, primeiro, receberá do fruto da vida. Segundo, não sofrerá da segunda morte. Terceiro, receberá o maná escondido. Quarto, receberá autoridade sobre as nações. Quinto, será vestido de branco. Sexto, receberá um novo nome dos céus. E sétimo, se assentará no trono com Cristo. Então, nós estamos em uma batalha, e essa batalha só tem um lado vencedor, que é o lado de Cristo Jesus, porque a história já mostra o resultado final. Sabemos que Cristo é o vencedor, e para aqueles que resistirem, que permanecerem, que irem até o fim nesta guerra, resistindo na batalha, receberá a recompensa. Portanto, irmãos, é isso que precisamos reconhecer. Primeiro, em que consiste então essa batalha? A batalha é a manifestação da supremacia de Deus sobre todos os inimigos de Deus. A batalha está para mostrar o quão Deus ele é grandioso e superior aos seus inimigos. Porque importa que Jesus coloque todos os seus inimigos debaixo dos seus pés. Irmãos, é necessário mostrar a supremacia do poder de Deus. Cristo, ele está acima de todo governo, está acima de todo poder. Cristo está acima de toda investida, de todo exército preparado contra a sua igreja. Cristo está acima porque ele é o Senhor das batalhas. Irmãos, e a gente precisa, para entender as nuances, os aspectos dessa batalha, a gente precisa entender, como eu já disse, que existe a batalha, em que lado nós estamos nessa batalha e como nós podemos pelejar nessa batalha. A batalha, ela não é vencida na nossa força, mas é no grande poder de Deus. Volte para o texto que a gente leu lá em Efésios 6:10, veja, uma palavra final. Paulo ele explanou, ele produziu muita teologia, e aqui agora no final da sua carta ele está dizendo: sejam fortes no Senhor e em seu grande poder. A nossa força não vem da nossa boa vontade, a nossa força não vem do nosso próprio desejo, a nossa força não vem das nossas boas intenções. Existe aquele provérbio popular, né, que de boas intenções o inferno está cheio. A nossa força vem de Deus, a nossa força vem de Jesus, a nossa força vem daquele que vence todas as batalhas,
A nossa força vem de Deus, e Paulo está chamando, está nos convidando, Paulo está nos exortando, Paulo está nos instruindo: sejam fortes no Senhor. Obtenha a sua força no Senhor e vá para a sua batalha, vai travar a sua guerra, mas faça isso se assegurando não nas suas forças e nas suas convicções, mas nas forças de Deus. Por isso que é importante lermos a palavra, por isso que é importante conhecermos sobre Jesus, por isso que é importante entendermos o que é o Evangelho, porque o Evangelho de Deus é poder para a salvação. E se quisermos poder, e se quisermos usufruir desse poder, e se quisermos nos encher deste poder para a batalha, precisamos nos encher de Deus. Aleluia. Um outro aspecto é que a batalha, ela não é vencida com os nossos méritos. Não é o que eu sou, e não é o que eu faço que vai me garantir a batalha. Não são os meus dons que vai garantir que eu vá bem na batalha. Olha, são os méritos de Cristo. Não é aquilo que você faz que te garante a vitória, e não é aquilo que você deixa de fazer que te garante a vitória. O que garante a vitória sobre o pecado na sua vida é a cruz de Cristo, é aquilo que Jesus fez na cruz que te garante a vitória sobre o mal e sobre o pecado. E é por isso que nós precisamos, em tudo na nossa vida, correr para a cruz de Cristo. É por isso, irmãos, que nós, toda vez que pregamos, nós fazemos menção da cruz de Cristo, nós fazemos menção do Evangelho de Cristo. Eu gosto muito de Charles Spurgeon, quando ele falava, tinha esse hábito de dizer que ele pegava qualquer versículo, seja do Novo ou do Antigo Testamento, ele pegava o versículo, lia o versículo e depois corria com o versículo para a cruz de Cristo. Porque é na cruz de Cristo que nós encontramos os méritos para vencermos o mal, o pecado e essa grande batalha cósmica. Bom, e a gente precisa entender um outro aspecto agora. Quais são os nossos inimigos? Muito bem, já entendemos que existe uma batalha, e essa batalha não é uma batalha simples, é uma batalha cósmica, é uma batalha no reino espiritual, entre forças espirituais. E onde eu estou nessa batalha? Eu estou no lado vencedor, ou estou do lado que já está decretada a sua derrota? Eu vou nessa batalha com a minha força, ou eu encaro essa batalha na força de Cristo? E aí eu preciso entender um outro aspecto dessa batalha. Quem é o meu inimigo? Nosso inimigo, irmão, é um inimigo invisível, é um inimigo organizado e é um inimigo astuto. Primeiro, ele é invisível, não podemos vê-lo, mas isso não significa que ele não exista. Existem pessoas que menosprezam ou subestimam a figura de Satanás. Não, esse negócio de Satanás, isso é um mito, esse negócio não existe. A pessoa não subestima a existência, e subestimar a existência de Satanás significa subestimar ou irrelevar as ações de Satanás sobre a nossa vida, as intenções de Satanás sobre a vida do crente. O Satanás, ele está, a Bíblia diz que está ao nosso derredor, como um leão tentando nos tragar, tentando nos devorar. Ele está esperando uma mínima brecha para tentar nos atacar. Então a gente não pode subestimá-lo, a gente precisa entender, a gente precisa estudar. Mas existem também aqueles que superestimam o nosso inimigo. Existem aqueles que eles enxergam mais o diabo do que Deus, enxergam mais as coisas que acontecem na vida. Um pneu furou, uma corda do violão estourou na hora do louvor, é o inimigo. A gente tem que ter cuidado com esse tipo de coisa. Nem tudo é o inimigo, irmãos, ok? Porém, nada também não pode ser, né? A gente não pode deixar de crer que o inimigo, ele age e está ao nosso redor, que a gente precisa estar nessa batalha consciente de que existe um inimigo que quer nos fazer cair, mas também não devemos atribuir todas as coisas, porque às vezes a gente acaba incorrendo no erro de atribuir as nossas responsabilidades como se fosse responsabilidade do inimigo. A pessoa peca e fala, o diabo que me fez pecar. Calma, será que você não tem a responsabilidade? Será que você não tomou a decisão que te levou a isso? Então a gente tem que ter esse equilíbrio. Não subestimar e nem superestimar, ok?
ok? Não considerá-lo de menos e não considerá-lo de mais, é isso. Portanto, o terceiro aspecto do nosso inimigo, ele é um inimigo organizado. O nosso inimigo, ele age com estratégias. Veja o versículo 11, Paulo diz: vistam toda a armadura de Deus, para que possam permanecer firmes contra as estratégias do diabo. Veja, Satanás, vamos conjecturar, ele tem um QG, ele tem um escritório, que ele fica planejando, ele fica arquitetando métodos, maneiras, formas de nos atingir, de nos fazer cair. Ele vive criando estratégias para nos levar ao pecado, ao erro, a desistir. Porque veja, o texto nos convida a uma vida de resistência. E o inimigo trabalha estrategicamente para que vivamos uma vida de desistência. Satanás, ele trabalha estrategicamente para que a gente venha a desistir. Mas o Senhor trabalha em nosso coração de forma viva, de modo que a gente possa resistir ao diabo, e o diabo fugirá de vós. É o que a palavra diz. Irmãos, Satanás, ele é organizado. Ele diz também que ele não só promove estratégias, mas ele vive, no versículo 12, de forma organizada, como governos e autoridades no mundo invisível, contra grandes poderes deste mundo e contra espíritos malignos. Veja, autoridades organizadas, governadas, muito bem instruídas, muito bem dividida, muito bem estrategicamente planejada para atingir a nossa vida. Está aí, é a maneira que Paulo está dizendo que o nosso inimigo trabalha. E ele é um inimigo astuto. O diabo, ele é dissimulado, ele age com disfarçatez. Ele trabalha de forma sorrateira, ele age de forma enganosa, ele tenta relativizar as ideias na nossa mente, achando que fazendo com que a gente não conclua que haja, por exemplo, verdades absolutas. Por exemplo, Deus é uma verdade absoluta, mas Satanás, de forma sorrateira, de forma mansa, vem incutindo implicitamente na mente da Babilônia, na mente deste mundo, que Deus não existe, não é? Portanto, Satanás, ele é astuto, ele transfigura-se em anjo de luz, ele usa linguagem sedutora, ele usa da própria palavra de Deus para nos incitar ao erro. Veja o que ele fez com Jesus no deserto. Usou da própria palavra para tentar fazer e levar a queda de Jesus. Satanás, ele é astuto. Ele é um leão feroz tentando nos devorar. Irmãos, bom, já vimos então quem é o nosso inimigo. Agora, quais são as nossas armas nessa batalha? Já sabemos que estamos em guerra. Já sabemos que nós estamos e devemos estar em um lado dessa guerra. Não existe um campo neutro, não existe um território nulo. Ou você está do lado de Deus, ou você está do lado do inimigo. Já nós sabemos que o nosso inimigo é organizado e ele é astuto. E agora, como que nós vamos entrar nessa batalha? As armas das quais Paulo fala são, em sua maioria, armas defensivas. São armas que nos equipam para resistirmos aos ataques. Obviamente, se vamos ser atacados, nada mais justo do que termos armas de defesas, não é? Deus nos dá armas, formas, armaduras defensivas para resistirmos aos ataques do inimigo. Bom, resistir ao ataque é o principal tema aqui deste texto. Resistir. Paulo não está nos iludindo, dizendo, olha, vá do jeito que você estiver, que você vai ser um vencedor. Vá com pedras na mão que você vai derrubar um gigante. Paulo não está criando um método. Paulo está dizendo, resista.
Você está na batalha, você não tem como fugir da batalha, você não tem como se isentar da batalha. O que você precisa fazer é resistir, porque não é você que vai vencer a batalha, é o seu Deus que já venceu a sua batalha, e você precisa na batalha apenas se manter firme de pé, resistindo em um mundo hostil. Aleluia. Irmãos, então, existem 5 armas defensivas. A primeira arma que Paulo lista é a verdade. Irmãos, a verdade é o aspecto fundamental do Evangelho. A mensagem não é verdade porque funciona. A mensagem de Deus, ela funciona porque é exatamente verdade. Nós não temos uma palavra, veja, olha, esse aqui está funcionando na minha vida, isso deve ser verdade. Não, irmãos, isso aqui é a verdade e é exatamente o que eu preciso para a minha vida. Eu preciso estar vestido com a verdade. Veja o versículo 14. Assim, mantenham sua posição. Veja o chamado de Paulo à resistência. Mantenham sua posição, colocando o quê? O cinto da verdade. Às vezes a gente pensa no cinto com aquilo que segura as calças, né? Pois é, aquilo que mantém a base, aquilo que dá o fundamento, aquilo que te sustenta de pé, aquilo que não deixa você passar vergonha, aquilo que é a verdade, que liberta, que te sustenta, que te mantém firme, é a verdade de Deus. Então a primeira arma, devemos vestir o cinto da verdade. A segunda arma é a justiça de Deus. Não é apenas uma virtude de uma integridade pessoal. Não é uma pessoa, sabe, eu ando justamente, eu sou certo, eu sou correto. Não é isso. A justiça aqui é o fato de que nós temos um justo juiz, que ele é justo e justificador, que inaugurou para nós na cruz o processo que nos dá o direito de vida eterna e o direito de sermos integrantes na família de Deus. A justiça de Deus é o nosso ingresso. A justiça de Cristo Jesus é o nosso passe para a eternidade. A justiça de Cristo Jesus é o ato forense, onde Deus lá na cruz, Ele cravou, dizendo: está consumado, está pago a dívida para você, os seus pecados não te atingem mais. Que acusação pode existir contra aqueles que foram justificados por Cristo Jesus? Se Jesus te justificou verdadeiramente, você se tornou um justo em Deus. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. A segunda arma defensiva é o Evangelho da Paz. Irmãos, o Evangelho da Paz é a mensagem que não só prepara o caminho da reconciliação com Deus, mas é o perdão. Mas também não é só perdão, é providência. Veja, Deus, Ele nos perdoou, mas imagina se ficasse apenas no perdão. Se Deus não fosse a nossa providência, o nosso sustento diário. Deus nos perdoou na eternidade, Deus nos perdoou na cruz de Cristo, mas Deus providencia o nosso perdão diário. Deus providencia para nós a justiça de Cristo todos os dias, para que possamos vencer o pecado, a maldade e o maligno todos os dias. Devemos estar munidos da justiça. Paulo está dizendo isso. Assim, mantenham a sua posição, usando o quê? O cinto da verdade e a couraça da justiça. Couraça era aquela parte da armadura que a pessoa vestia assim no peitoral. Ela era a couraça que impedia que os ataques das flechas entrassem no peito, no coração. A justiça de Deus é que arranca do nosso coração a nossa maldade, a nossa natureza pecaminosa e coloca em nós a justiça de Cristo que nos protege, que protege o nosso coração contra o mal, que protege o nosso coração contra o nosso inimigo. A quarta ferramenta defensiva é a fé. Veja, a fé é um poderoso escudo contra as flechas das dúvidas e do desespero. Mesmo diante das mais diversas circunstâncias,
das mais diversas tragédias que podem acontecer na nossa vida, ou tentações, ou contra o orgulho, devemos acreditar na lealdade de Deus, devemos crer na fidelidade de Deus, que nos protege contra todas as armas do diabo. Veja o versículo 16, ele diz: em todas as situações, levantem o escudo da fé para deter as flechas de fogo do maligno. Satanás é um arqueiro diabólico que está lançando flechas inflamadas, venenosas, para atingir o nosso coração. E o que nós fazemos? Nós não só vestimos a couraça da justiça, mas erguemos o escudo da fé. Escudo é aquela peça, aquela ferramenta defensiva que protege, nos protege, né, na nossa fronte. É o escudo da fé, irmãos. A nossa fé, ela nos protege contra até mesmo as nossas próprias circunstâncias pessoais. Às vezes, quando nós estamos prestes a duvidar e a desistir, não, esse negócio não dá mais para mim, você já logo recobre a sua consciência, porque o Espírito Santo te diz: oi rapaz, eu te chamei foi para a vida e não para a morte. Eu te chamei para vencer com Cristo e não para ser derrotado por Satanás. Levante-se do chão, erga-se, ponha-se de pé, tome novamente o escudo da fé e permaneça, resista na batalha. É normal, irmãos, às vezes nós fraquejamos, somos acometidos pela dúvida, não de inimigos externos como Satanás, mas o nosso próprio eu, o nosso velho homem, a nossa natureza duvidosa, tenta implantar sementes da dúvida. Mas maior é aquele que está em nós do que está no mundo. O mundo frutifica pensamentos carnais, mas nós vivemos e frutificamos na nossa mente, no nosso coração, frutos espirituais que nos dão força para erguer, para manter, para exercitar e para viver de fé em fé, de glória em glória. A quinta ferramenta protetiva é a salvação. Aqui Paulo faz a analogia, usando a questão do capacete, né? A analogia usada por Paulo mostra que a salvação é uma transformação real e racional. Lembra de Romanos 12? Devemos transformar o mundo pela renovação da nossa mente. Onde que a salvação primeiro chega? Onde que a palavra do Evangelho, a palavra salvífica chega na nossa mente? Obviamente, né, devemos ouvir a palavra, é ouvindo o Evangelho que nós podemos crer, mas é ouvindo, entendendo, compreendendo o Evangelho no nosso intelecto, que nós transformamos, ou melhor, que o Espírito Santo transforma o nosso coração por meio do Evangelho. Então a salvação é algo que aconteceu não só na eternidade, na cruz de Cristo, mas é algo que acontece no nosso coração por meio do Espírito Santo, a regeneração do nosso coração, mas é algo que acontece também na nossa mente, é a mudança de convicção. Antes nós pensávamos como ímpios, perdidos, nós éramos por natureza pertencentes ao exército inimigo e perdedor, mas agora, porque aprendemos o Evangelho, assimilamos o Evangelho, recebemos o Evangelho no nosso intelecto, compreendemos racionalmente o Evangelho e operado espiritualmente pelo Espírito do nosso coração, nós somos transformados. Veja o versículo 17, ele diz: usem a salvação como um capacete, ou seja, blinde a sua mente, proteja a sua mente, proteja os seus pensamentos, proteja a sua psique, deixe que o Evangelho transforme e regenere o seu modo de pensar, que o seu modo de pensar vai transformar todo o resto do seu ser. Versículo 17, usem a salvação como capacete, e ele chama para empunharmos uma ferramenta ofensiva. Até aqui tudo era na defensiva, agora ele nos convida a agirmos de forma ativa, usando a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Irmãos, a palavra
é a nossa arma ofensiva. A palavra é a única maneira, é uma das maneiras que desfazemos as obras e as artimanhas do nosso inimigo. Veja, Satanás usou a palavra para tentar enganar Jesus, levá-lo ao erro. E o que Jesus fez? Usou a palavra. Irmãos, muitas pessoas usam de forma errônea a palavra, mas os verdadeiros filhos de Deus, aqueles que verdadeiramente estão na batalha e no lado certo da batalha, eles vão levantar, vão brandir a palavra verdadeiramente, a palavra de forma correta, assertiva, o Evangelho de Cristo Jesus. Então é uma das maneiras, usar a palavra de Deus é uma das maneiras de desfazer a ação do inimigo na nossa vida e na vida de tantas outras vítimas do nosso inimigo. É pregando a palavra que nós levamos a vida, é pregando a palavra que nós quebramos os cativeiros, é pregando a palavra que libertamos e quebramos os aguilhões nas mãos dos escravizados pelo pecado e os aprisionados pelo nosso inimigo. É pregando a palavra, e Paulo chama Timóteo lá em 2 Timóteo 4:2 dizendo: pregue em tempo e fora de tempo, Timóteo, pregue a palavra. Irmãos, e devemos pregar a palavra para todo tipo de pessoa, para que Deus alcance alguns pela misericórdia dele. Como ouvirão se não há quem pregue? Mas como pregarão se ninguém está disposto a ir? A espada, a palavra de Deus, é a nossa ferramenta, a ferramenta que Deus nos deu para batalharmos e vencermos ativamente nesta guerra. Não desista de empunhar a palavra, não desista de usar a espada da palavra, que é a palavra do Evangelho, para atingir, libertar, levar liberdade para tantas pessoas que precisam. Irmãos, para concluir, nesta batalha, nós reconhecemos que estamos em guerra e precisamos analisar, portanto, em que lado dessa guerra nós estamos. Devemos saber quem está lutando contra nós e o que podemos fazer nesta batalha. E o que nós podemos fazer nessa batalha é resistir até o final, com a finalidade e com a fidelidade e a confiança da força de Deus. Resista, porque maior é aquele que te chamou. Resista, porque o general desta guerra, o general da tropa celestial, é muito maior do que aquele general fraco, caído, que já está fadado ao lago de fogo. Satanás, a antiga serpente, o dragão, maior, mais vencedora, é a nova Jerusalém, que virá e irá se unir à terra e irá inaugurar a eternidade para todos aqueles que vencerem. E a Babilônia, caiu a Babilônia, destruída está a Babilônia. Apocalipse 19 fala sobre isso. Irmãos, devemos resistir, devemos continuar, persistir, não nas nossas forças, mas na fidelidade e na confiança de Deus. Devemos nos vestir e usar as armas, tanto de defesa quanto de ataque, contra as forças dos nossos inimigos. E por último, devemos orar em cada uma dessas ocasiões. Seja onde você estiver na batalha, talvez na fronte de batalha, lá onde a batalha está mais aquecida, lá onde a batalha está mais acirrada, lá no campo missionário, mas talvez na sua limitação, dentro da sua casa, na sua simplicidade, você pode batalhar orando a Deus. Veja o que Paulo pede a partir do versículo 18: orem no Espírito, não ore por si mesmo, não ore com as suas próprias convicções, não ore por seus próprios pensamentos, mas ore no Espírito, isto é, orar com o auxílio do Espírito Santo. Ore em todos os momentos, seja se você estiver no fronte de batalha, seja se você estiver na retaguarda, ou estiver ali onde a batalha está mais amena, seja no campo missionário, seja na frente de uma liderança de igreja, ou seja, numa posição de liderança de um lar, do discipulado de um filho, de um cuidado com a esposa ou com o marido. Paulo convida em todos esses momentos
Em todas as ocasiões, permaneçam atentos e sejam persistentes. Veja, sempre a questão da resistência. Sejam persistentes em suas orações para o quê? Para todo o povo santo. Irmãos, nós devemos viver uma vida de oração nessa grande batalha. Seja no campo missionário, seja nos trabalhos litúrgicos da igreja, seja no nosso trabalho secular, na nossa vida de família, no nosso lazer, onde quer que estejamos, nós devemos estar em uma batalha de oração. Não se esqueça, porque às vezes a gente, vou viajar, vou tirar férias, a gente sai da nossa batalha comum, mas a gente não pode esquecer que a nossa vida é uma grande batalha. Seja lutando aqui na igreja, ou seja passeando de férias, sempre esteja em oração, porque a sua vida é uma grande batalha. Ore pelos soldados que estão lá na frente de batalha. Ore para aqueles que estão dando a cara para bater. Ore pelos pregadores. Ore pelos missionários. Ore por aqueles que estão fazendo a obra de Deus ativamente. Ore por aqueles que são os contribuintes da obra de Deus, financeiramente, operosamente. Você talvez não possa contribuir operosamente indo. Você talvez não tenha recursos para contribuir financeiramente, mas com certeza você pode ser um combatente nessa batalha, contribuindo com as suas orações. Ore uns pelos outros, ore pelos guerreiros, ore pelos irmãos que estão sendo feridos, ore por aqueles que estão sendo atacados. Ore uns pelos outros. Aleluia. Versículo 19, e ore também por mim. Paulo está chamando aqui para que oremos para as pessoas que são mais atacadas, as pessoas que são mais visadas, os líderes, as pessoas que estão com responsabilidade de liderança da igreja. Veja, o apóstolo Paulo dizendo: ore por mim, peçam que Deus me conceda as palavras certas, para que eu possa explicar corajosamente o segredo revelado pelas boas novas. Paulo ele estava preso, mas Paulo não estava impedido de pregar o evangelho. Talvez a gente quer pregar o evangelho indo no campo missionário. Aí a gente pensa: mas eu estou trancado aqui em casa, eu não posso pregar, eu não posso sair. Você tem um marido para pregar, você tem filhos para pregar, você tem uma esposa para pregar, você tem uma igreja em casa para você pregar. O que você não pode fazer é deixar de pregar. O que você não pode fazer é deixar de orar. O que você não pode fazer é deixar de resistir nessa batalha, porque seja na batalha no campo missionário, seja no campo da igreja, seja no campo da congregação, seja na vida familiar, nós estamos diariamente em uma grande batalha, e não é uma batalha simples, é uma batalha cósmica, uma batalha não contra pessoas, mas uma batalha contra as hostes da maldade, contra os nossos inimigos espirituais, contra Satanás e todos os seus demônios. Irmãos, nós devemos orar pelos soldados dos exércitos dos céus, para que eles sejam munidos com coragem e com oportunidade para pregar o evangelho. É isso que Paulo está dizendo. Eu estou preso, versículo 20, em correntes, mas continuo a anunciar essa mensagem como embaixador de Deus. Portanto, meus irmãos, orem para que eu siga falando corajosamente o nome dele, porque importa que o nome dele seja falado, porque dele e para ele e por meio dele são todas as coisas, para ele toda honra, glória para todos sempre, amém. E que nós possamos permanecer nessa luta, resistindo nessa grande batalha, para que alcancemos com Cristo Jesus a nossa vitória na Nova Jerusalém. Amém? Amém. Glória a Jesus. Não desista, não tenha dúvida, não deixe a dúvida tomar conta do seu coração. Creia tão somente e continue firme nesta batalha. Ore comigo. Deus querido, muito obrigado, Deus, por teu evangelho. Muito obrigado, Deus, por esse trecho da palavra em que Paulo, inspirado pelo teu Santo Espírito, nos convida a continuarmos, nos convida a resistirmos no campo de batalha. Ó Deus, reconhecemos que a nossa vida diária é uma grande batalha. Portanto, venha munir-nos, venha nos encher
de capacidades celestiais, de capacidades espirituais, para vencermos e sobrepujarmos todas as hostes da maldade e aniquilarmos as ações do maligno contra nossas vidas. Ó Deus, que a tua igreja seja vencedora, e certamente a sua igreja é vencedora, porque maior é aquele que está em nós, maior é o Senhor, tu és o grande vencedor. A ti seja a honra e a glória, a Deus, e que a sua igreja seja então munida da resistência por meio da tua fidelidade. É assim que eu oro, assim que eu busco, é assim que eu creio, em nome do Pai e do Espírito Santo, em nome de Jesus, amém. Amém.